Eclesiástico, capítulo 46. Josué, filho de Num, foi um valente na guerra. Sucedeu Moisés entre os profetas. Foi ilustre, tão ilustre como o nome que trazia. Muito ilustre salvador dos eleitos de Deus, para derrubar os inimigos que se levantavam e para conquistar a herança de Israel. Que glória não alcançou ele em levantar as suas mãos e em brandir a espada contra as cidades? Quem pode enfrentá-lo? Pois o Senhor mesmo lhe trazia os inimigos. Não deteve ele o sol em sua cólera? Não se tornou um só dia tão longo como dois? Ele invocou o Altíssimo Todo-Poderoso, atacando os inimigos de todos os lados. O Deus grande e santo o atendeu com uma chuva de pedras de grande força. Investiu impetuosamente contra os hostis inimigos e despedaçou-as na descida do vale, para que as nações conhecessem o poder de Deus e soubessem que não é fácil combater contra Deus. Ele seguiu sempre o Todo-Poderoso. No tempo em que Moisés ainda vivia, praticou um ato de piedade com Caleb, filho de Jefoné, permanecendo firme contra o inimigo, impedindo o povo de pecar e abafando a murmuração excitada pela malícia. Dentre um número de 600.000 homens de pé, esses dois foram escolhidos e poupados da morte, para levar o povo à sua herança. Nesta terra, onde mana leite e mel, o Senhor deu força a Caleb. Até a velhice permaneceu ele vigoroso, para subir a um lugar elevado na terra prometida, que sua descendência recebeu como herança, para que todos os israelitas reconhecessem que é bom obedecer ao Deus Santo. Em seguida vieram os juízes, cada um designado pelo seu nome, aqueles cujos corações não se perverteram e que não se afastaram do Senhor. Que sua memória seja abençoada e seus ossos floresçam em seus sepulcros. Que seu nome permaneça eternamente e passe aos seus filhos, com a glória desses santos homens. Amado pelo Senhor, seu Deus, Samuel, o profeta do Senhor, instituiu um novo governo e ungiu príncipes entre o seu povo. Julgou a assembleia segundo a lei do Senhor, e o Deus de Jacó o visitou. Por sua fidelidade, ele se mostrou verdadeiramente profeta, e foi fiel em suas palavras, porque viu o Deus da luz. Invocou o Deus Todo-Poderoso, ofereceu-lhe um cordeiro sem mácula, quando os seus inimigos o perseguiam por todos os lados. O Senhor trovejou do céu, fazendo ouvir sua voz com grande estrondo. Destroçou os príncipes de Tiro e todos os chefes dos filisteus. Antes de terminar a sua vida nesse mundo, tomou como testemunha o Senhor e seu ungido, de que não tinha recebido dinheiro de pessoa alguma, nem mesmo uma sandália, e não achou ninguém que o acusasse. Depois disso adormeceu e pareceu ao rei. Ele mostrou o seu fim próximo. Levantou a sua voz do seio da terra para profetizar a destruição da impiedade do povo. Eclesiástico 47. Depois disso levantou-se Natã, profeta no tempo de Davi. Assim como a gordura da vitamina se separa da carne, assim foi Davi separado no meio dos israelitas. Ele brincou com os leões como se fossem cordeiros, e tratou os ursos como cordeirinhos. Não foi ele quem, em sua mocidade, matou o gigante e tirou a vergonha de seu povo? Levantando a mão com uma pedra de sua funda, abateu a insolência de Golias. Pois ele invocou o Senhor Todo-Poderoso, o qual deu à sua destra força para derrubar o terrível guerreiro, e para levantar o poder do seu povo. Assim foi ele festejado por causa da morte de 10.000 homens. Louvaram-no nas bênçãos do Senhor e ofereceram-lhe uma coroa de glória, porque ele esmagou os inimigos de todos os lados.
Exterminou os filisteus, seus adversários, como se vê ainda hoje, e abateu o seu poder para sempre. Fez de todas as suas obras uma homenagem ao Santo e ao Altíssimo. Com palavras de louvor, louvou o Senhor com todo o coração. Amou a Deus que o criou e lhe deu poder contra seus inimigos. Estabeleceu cantores diante do altar e compôs suaves melodias para os seus cânticos. Deu esplendor às festividades e brilho aos dias solenes, até o fim da vida, para que fosse louvado o santo nome do Senhor, e fosse glorificada desde o amanhecer a santidade de Deus. O Senhor purificou-o de seus pecados, engrandeceu o seu poder para sempre, e firmou-lhe por sua aliança a realeza, e um trono de glória em Israel. Depois dele apareceu seu filho, cheio de sabedoria. Por causa dele, o Senhor derrubou todo o poder dos inimigos. Salomão reinou em dias de paz. Deus submeteu a ele todos os seus inimigos, a fim de que ele construísse uma casa ao nome do Senhor. Ele preparasse um santuário eterno. Quão bem foste instituído na sua juventude. Foste cheio de sabedoria como um rio. Tua alma cobriu toda a terra. Encerraste enigmas em sentenças. Teu nome foi glorificado até nas ilhas longínquas, e foi chamado na tua paz. Por teus cânticos, provérbios, parábolas e interpretações, fostes admirado por toda a terra. Em nome do Senhor Deus, que é chamado Deus de Israel, ajuntastes montes de ouro como se fossem bronze, amontoastes prata como se fossem chumbo. Entregastes teus flancos às mulheres, saciaste teu corpo, maculaste tua glória, profanaste tua raça, atraindo assim a cólera sobre seus filhos, e o castigo sobre tua loucura, causando com isso uma cisma no reino, e fazendo sair de Efraim uma dominação rebelde. Mas Deus não esqueceu a sua misericórdia. Não destruiu nem aniquilou as suas obras, não arrancou pela raiz a posteridade de seu eleito, não exterminou a raça daquele que ama o Senhor. Ao contrário, deixou um resto a Jacó e a Davi, um rebento de sua raça. E Salomão teve um fim semelhante a seus pais. Deixou depois de si um filho, que foi a loucura da nação, um homem desprovido de juízo, chamado Roboão, que transviou o povo por seu conselho, e Jeroboão, filho de Nabate, que fez Israel pecar, e abriu para Efraim o caminho da iniquidade. Houve entre eles uma profusão de pecados, que os expulsaram para longe de sua terra. Procuraram todos os meios para fazer o mal, até que veio a vingança que pôs um termo às suas iniquidades. Eclesiástico 48. Suas palavras queimavam como uma tocha ardente. Elias, o profeta, levantou-se em breve como um fogo. Ele fez vir a fome sobre o povo de Israel. Foram reduzidos a um punhado, por tê-lo irritado com sua inveja, pois não podiam suportar os preceitos do Senhor. Com a palavra do Senhor, ele fechou o céu, e dele fez cair fogo por 3 vezes. Quão glorioso te tornastes, Elias, por teus prodígios! Quem pode gloriar-se de ser como tu? Tu que fizeste sair um morto do seio da morte e o arrancaste da região dos mortos pela palavra do Senhor. Tu que lançaste os reis na ruína, que desfizeste sem dificuldade o seu poder, que fizeste cair de seu leito homens gloriosos. Tu que ouviste no Sinai o julgamento do Senhor, e no Monte Horebe os decretos de sua vingança. Tu que sagraste reis para a penitência, e estabelecestes profetas para te sucederem. Tu que foste arrebatado num turbilhão de fogo, num carro puxado por cavalos ardentes. Tu que fostes escolhidos pelos decretos dos tempos para amenizar a cólera do Senhor, reconciliar os corações dos pais e filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Bem-aventurados que te conheceram e foram honrados com tua amizade. Pois quanto a nós,
Só vivemos durante esta vida e depois da morte, nem mesmo nosso nome nos sobreviverá. Elias foi então arrebatado em um turbilhão, mas seu espírito permaneceu em Eliseu. Nunca em sua vida teve Eliseu medo de um príncipe. Ninguém o dominou pelo poder. Nada houve que o pudesse vencer. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias. Durante a vida fez prodígios, depois da morte fez milagres. E apesar de tudo isso, o povo não fez penitência. Não se afastou dos seus pecados até que foi expulso de sua terra e espalhado pelo mundo. Só ficou um resto de povo, um príncipe da casa de Davi. Alguns deles fizeram o que é do agrado de Deus. Os outros, porém, multiplicaram seus pecados. Ezequias fortificou sua cidade, trazendo água até o centro. Abriu com ferro um rochedo e conseguiu um poço para as águas. Durante seu reinado veio Senaqueribe, que enviou Rabsaces, o qual levantou a sua mão contra eles. Ele estendeu a mão contra Sião, ensoberbecendo-se com o seu poder. Foi então que os seus corações e as suas mãos desfaleceram. Sentiram dores como a partiruente. Invocaram o Senhor misericordioso, levantando para o céu as suas mãos estendidas. E o Santo, o Senhor Deus, ouviu logo a sua voz. Não se recordou de seus pecados, não os entregou aos seus inimigos, mas purificou-os pela mão de Isaías, teu santo profeta. Derrubou o acampamento dos assírios, e o anjo do Senhor os desbaratou. Pois Ezequias fez o que era agradável a Deus. Caminhou corajosamente pelas pegadas de Davi, seu pai, assim como lhe havia recomendado Isaías, o grande profeta, fiel aos olhos do Senhor. Um dia o sol retrocedeu e o profeta prolongou a vida do rei. Por uma poderosa inspiração, ele viu o fim dos tempos e consolou aqueles que choravam em Sião. Ele anunciou o futuro até o fim dos tempos, assim como as coisas ocultas antes que se cumprissem. Salmo 125. Cântico das peregrinações. Quando o Senhor reconduzia os cativos de Sião, estávamos como sonhando. Em nossa boca só havia expressões de alegria, e em nossos lábios canto de triunfo. Entre os pagãos se dizia: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria. Mudai, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes nos desertos do sul. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria.